No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou Disney de Paula, estamos iniciando a temporada 2023 do podcast Mineral. Essa é a 7ª edição do nosso podcast e vou iniciar falando um pouco dos resultados que obtivemos nesses 3 meses de vida do nosso podcast e também do site Minera MT. Olha só no YouTube a gente já tem quase 18 mil visualizações nesses 3 meses. No Facebook, o nosso conteúdo já foi visualizado por quase 23 mil pessoas e no Instagram, o nosso conteúdo alcançou quase 5 mil contas. Então significa que o podcast Mineral tem uma audiência muito boa, o assunto tem um interesse muito grande. E eu quero começar também desejando um feliz ano novo para a nossa companheira de sempre, Rafaela Padilha. Rafaela, seja bem-vinda mais uma vez, temporada 2023 começando. Com sucesso. Os números são animadores, até porque a gente faz um programa para um segmento específico, né? Assim, a gente trouxe hoje, inclusive, o nosso primeiro entrevistado, que é o Dr. Roberto Cavalcante. O primeiro podcast deu mais de 4 mil visualizações, isso é um número impressionante, assim. Isso mostra que, além do nosso produto ser muito bom, o nosso entrevistado tem muito conteúdo aí para oferecer, né? Com certeza, e dando também as boas-vindas para o presidente do Instituto Somos do Minério, Dr. Roberto, que, como você falou, foi o nosso primeiro convidado, teve pé quente, né? E por isso a gente está começando a temporada 2023 com ele novamente e trazendo novidades, falando um pouquinho do que foi 2022 e as perspectivas para 2023. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Obrigado Rafaela, obrigado Disney pelo convite, né? Estamos aqui iniciando mais um ano, 2023, com boas perspectivas, né? Para a mineração de pequena escala e desejando a todos vocês muito sucesso, né? Porque a comunicação aos nossos clientes, vamos assim dizer, a todos os interessados, né, desse segmento da mineração, eles precisam de informação e de boas informações, né? E o campo da mineração tem bastante informação, né? Graças a Deus, nesse decorrer aí de 2, 3 meses, várias coisas estão mudando, várias coisas novas estão sendo colocadas em práticas, né? Tanto pelo Ministério de Minas e Energia, quanto também pela Agência Nacional de Mineração, né? E pelo próprio governo agora que assume, né? Trazendo também novidades e perspectivas que eu entendo que são alvissareiras para a mineração. Para começar, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço rápido do que foi o ano de 2022 para esse setor em Mato Grosso. O setor, ele teve o final do ano muito agraciado. Por quê? Porque precisava de crédito. O pequeno minerador, ele investiu aqui no estado, no ano de 2021, cerca de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Só que ele não teve um centavo de crédito, nem em banco, nem em cooperativa de crédito. Por quê? Porque ele poderia ter indícios de garantia, né? Como o próprio relatório anual de lavra, tá certo? O imposto de renda dele, né? Mas, na verdade, o banco, ele vai, nesse momento, ele vai querer como garantia se ele tem propriedades, né, de valor, né, se tem imóveis de valor, né, para que possa avaliar e dizer, está aqui o seu crédito, né? Porque ele tem que avaliar o risco. Agora, com a Lei 14.514, de 29 de dezembro de 2022, né, foi sancionado, pelo seu artigo 23, que altera o artigo 92A do Código de Mineração, que ele permite ao pequeno garimpeiro, aquele que tem a permissão de lavra garimpeira, a PLG, que ele possa tomar crédito, né, junto às cooperativas de crédito, junto aos bancos, junto a investidores, né, e dar em garantia, né, a sua permissão de lavra garimpeira, a PLG, né, que juntamente com o RAU, né, que ele vai declarar anualmente a quantidade, né, que produziu,
E mais agora com as alterações que estão sendo promovidas, né, pela Agência Nacional de Mineração, que é uma resolução que ela está regulamentando a de FCFEM, ou seja, a declaração ela passa a ser mensal. A cada mês ele declara a sua produção. Então, com a DFCFEM, com o imposto de renda e junto com a RAL, ele pode dar em garantia para obter crédito, né, para a pequena mineração. Quando ele obter esse crédito, ele vai contratar mais mão de obra, ele vai poder comprar mais equipamento, ele vai estar dentro da legalidade. E isso ele vai produzir mais riqueza que nós precisamos, né? Vai impactar menos o meio ambiente, vai trazer mais tecnologia para o setor, né? E vai também gerar mais impostos, vai arrecadar também mais CEFEM. Então, dentro da atividade econômica vai haver uma movimentação muito grande. Então, os bancos e as cooperativas de crédito vão agora ter que aparelhar o seu departamento de cadastro para que essas pessoas, né, possam fazer as avaliações necessárias ao setor e dar crédito para o setor. Já tem uma previsão de quando essa movimentação pode começar? Essa movimentação, a lei já foi sancionada, né, já está em vigor. Ele vai ser regulamentado administrativamente na Agência Nacional, né, de Mineração, porque ali tem que ter uma regulamentação, porque ali ele vai estar registrado ali aquela operação. Então, ali registrando perante a Agência Nacional de Mineração, como já acontece também para o grande minerador, na Resolução 92, né? Que permite justamente a concessão, o título da concessão, né? Ele também ser garantia para esses seus investimentos, né? Então, isso faltava realmente para o pequeno minerador. E agora ele obteve. Então, esse balanço que você me pergunta em 2022, eu achei fantástico, de um ganho tremendo, né? Porque, inclusive, isso foi um pleito que também o Instituto Somos do Minério efetuou, junto ao Ministério de Minas e Energia, o ano passado, também junto à Agência Nacional de Mineração, defendeu, foi até Brasília defender. E diga-se de passagem que esse assunto surgiu também por ocasião do seminário de Guarantã, o seminário da mineração de Guarantã, e esse pleito ele foi feito lá também. Então, foi feita uma provocação, eu lembro, né? Para que o Instituto pudesse acampar juntamente com a FECOMIN, juntamente com outros componentes aí dessa questão da mineração, para que o setor pudesse realmente ter esse ganho. E agora já é realidade. E já é realidade. Então você veja o fruto que o seminário, né, em Guarantã, ele colheu, né? Porque uma matéria que foi aqui em Mato Grosso, né, já no nosso norte, quase fronteira com o Pará, né, mas ecoou, né, e num curto espaço de tempo, né? Foi o quê? Em julho, agosto, esse seminário? Isso, exatamente. Exatamente. Então você veja que... Isso é um decreto presidencial? Não, lei. E ela teve essa tramitação, mas a tramitação era anterior? O porquê que aconteceu, né, para explicar aos nossos ouvintes, né, é que houve uma medida provisória de número 1133, né, que tratava também de diversos assuntos. E representantes da bancada mineira, da bancada federal, né, deputados federais, eles fizeram nesse projeto de conversão de lei, eles inseriram esse assunto, né, por solicitação do Ministério de Minas e Energia, né, que estava presente no seminário, né? A Agência Nacional de Mineração também estava presente. Então foram 2 ou 3 painéis que esse assunto, né, borbulhou. Esse assunto eclodiu durante o seminário, né? E a diretora Dione Macedo, ela justamente em entrevista, ela declarou, olha, foi investido 6 bilhões e 200 milhões de reais no ano 2021 em Mato Grosso. E esse setor não tem um centavo de crédito, né? Então,
essa lei agora ela veio justamente permitir uma redenção ao pequeno minerador. E é uma coisa assim que demorou muito tempo para ser aplicada, mas que é tão fácil, né? Porque você pensa assim, o cara precisa de investimento, de recursos para poder se enquadrar, até mesmo nas questões ambientais, e ele nunca colocaria em risco o que garante a atividade dele legal, que é essa permissão, não é verdade? Então, assim, por que demorar tanto tempo para colocar em prática uma coisa que ia beneficiar todo o setor e legalizar o setor de uma forma geral, né? Que essa é a grande preocupação da mineração, ela se tornar algo sustentável. Exatamente, Rafaela, você falou tudo, se tornar sustentável, né? Do ponto de vista legal, ambiental, socioambiental, né? Porque a cooperativa de crédito ou o banco, quando ele for fazer essa avaliação cadastral, ele também vai buscar do pequeno minerador, né? Pela cooperativa em que ele também tiver cooperativado, for cooperativado, ele vai buscar exatamente a sustentabilidade da sua atividade, as boas práticas, né? Ele vai fiscalizar a questão da aplicação do mercúrio, não é? Por exemplo, vai existir nota fiscal da aquisição do mercúrio, não é? A sua utilização, como é que está sendo feita, tá? O lastro mineral de igual modo, né? Então ele vai conjugar o lastro ambiental com o lastro mineral, né? Para poder oferecer esse crédito. Então nós vamos ter exatamente dentro do mercado financeiro, não só pelos bancos, como pelas cooperativas, como também os chamados hub de investimento, né? Toda essa fiscalização. Então ele vai estar justamente se inserindo dentro da legalidade, né? Produzindo muito mais, né? Com mais recursos, não só sendo controlado pela SEMA, pela Agência Nacional de Mineração, né? Pelas ONGs, né? Como também pelo próprio emprestador do recurso financeiro, né? Porque o recurso financeiro vai se tornar ali um parceiro e, ao mesmo tempo, um fiscalizador, né? Então, essa notícia para a chamada mineração de pequena e média escala, ela é alvissareira. Então, se você disser para mim, de 0 a 10, qual a nota que eu dou nesse balanço, né, eu digo 10, com esse encerramento do ano, com essa notícia que houve da sanção da Lei 14.514 de 2022, agora de 29 de dezembro. Mas, por outro lado, vamos falar de 2023, uma das primeiras ações aí do novo presidente, do Lula, foi a questão do revogaço. E entre uma das revogações aí mais em vigor foi, que nos atinge, né, que atinge o setor mineral, foi a revogação do Programa de Apoio à Mineração Artesanal de Pequena Escala, né? Eu queria que o senhor falasse sobre como é que... E uma das argumentações que o setor, que os políticos ligados ao presidente, né, deram para essa revogação foi a questão que ela permitia exploração em terras indígenas, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o impacto dessa revogação no estado de Mato Grosso. Eu acredito que, a par do novo governo, né, ter um sentimento de conservação ambiental muito forte, né, até de maneira assim, ideológica, e não está errado, está correto, né? Nós nos associamos a esse entendimento, né? Que ele não diria só ao partido dos trabalhadores, né? e seus correligionários, mas é um sentimento de mercado, é um sentimento natural que todos nós temos do conservacionismo, né? De nós conservarmos a natureza, né? Agora, a par deste assunto, eu entendo que houve um equívoco, tá certo? Houve um equívoco porque esse assunto é muito técnico e alguns, a meu ver, tiveram uma versão, vamos assim dizer, míope em relação ao tecnicismo, né, para levá-lo ao aspecto político. Porque, primeiro, você não pode minerar em área indígena, ponto. Constitucionalmente não se permite minerar em área indígena, a não ser que seja regulamentado. Então, só para esclarecer, não existe proibição
O que falta é regulamentação, né? A Constituição ela é clara em relação a isso. A Constituição ela é clara, permitindo, porém, está condicionado, é o que a gente chama de eficácia contida na linguagem jurídica, né, a uma regulamentação. Né? E essa regulamentação ela terá que ser feita. Só que desde 1988 para cá, né, ela nunca foi. Né? E numa das reuniões que nós tivemos lá em Belo Horizonte, onde estava presente o ex-presidente da FUNAI, atualmente presidente do Instituto Socioambiental ISA, o Márcio Santilli, ele estava justamente fazendo uma exposição do ponto de vista do stakeholder, do olhar da ONG, a respeito da atividade da mineração. E eu conheço o Márcio Santilli desde 1988, quando ele, pelo ISA, e eu, à época, ainda pelo Ministério Público Federal, nós estávamos lá exatamente tratando das questões indígenas, né, do indigenato. E aí eu perguntei a ele, e ele defendia que isso só será possível com um casamento sério, o que eu concordo. Mas para que haja esse casamento sério, precisa de um regime, né? Um regime civil que permita esse casamento sério. Então eu perguntei a ele, digo, para que esse regime seja colocado em prática, né, tem que haver a regulamentação. Então, da Constituição, do artigo 231, parágrafo 3º. Então, foi quando eu perguntei a ele, digo, e você acha que tem uma perspectiva de, no novo governo, ser regulamentado o artigo 231, parágrafo 3º? Ele disse não, de maneira alguma. Enquanto se mantiver o que está aí, da forma como está, quer para pequena mineração, quer para a grande, citou no caso da grande até os exemplos de Brumadinho e Mariana, não será permitida, segundo eles, né, do aspecto político, que haja clima no Congresso Nacional para que passe essa regulamentação do artigo, do parágrafo 3º do artigo 231. Ou seja, é um assunto pacificado, não vai para frente. Morreu aqui com essa, pelo menos por enquanto, nesse novo governo, esse assunto já está sacramentado. Não haverá nenhum tipo de mineração em área indígena. Então, mas assim, o senhor tem uma visão jurídica muito mais ampla, né, do que a gente, nós somos comunicadores. Mas eu percebo, existe a mineração, né, e ela ocorre de forma ilegal, porque existe o potencial mineral nessas áreas e ela ocorre. E se a intenção do atual governo, de fato, é preservar o meio ambiente, por que não regulamentar e fazer com que essa mineração seja correta, seja fiscalizada e minimizar os impactos que ela provoca nas áreas indígenas? Porque todo mundo sabe, até quem tenta esconder isso, que ela ocorre, e ela ocorre com a aceitação dos indígenas que estão nas áreas, e de alguns indigenistas também, que fecham os olhos para essa atividade, porque ela é extremamente lucrativa, né? Por que não, já que a intenção do governo é proteger o meio ambiente, de fato, e todo mundo sabe que isso é uma questão ideológica da esquerda, por que não regulamentar isso? Exatamente. Essa maneira de pensar, né, que se tem, pelo que eu conheço exatamente, politicamente, do seu viés ideológico, na Constituição de 88 isso realmente passou, mas passou contrariando o entendimento da ideologia, vamos assim dizer, dos partidos, né, com um viés mais à esquerda, mais socialista, né? E eles nunca aceitaram, né? Nunca aceitaram. Tanto que isso também depende da Igreja, a Igreja Católica, né? Ela também não defende que haja a mineração em área indígena. Então, há vários profissionais de diversos setores e segmentos. A grande mídia também não aceita, bate doído em cima disso, né? Então, só poderá haver, e nós comungamos desse entendimento, né, a mineração em área indígena, se houver realmente a regulamentação. Enquanto não, todo mundo fica... Caberá aos órgãos de controle, de fiscalização, não é? A Agência Nacional de Mineração,
que agora tem os equipamentos modernos, a tecnologia moderna para fazer a fiscalização de forma remota, a Polícia Federal reunindo bancos de dados, né, para justamente efetuar o combate, né, à mineração ilegal, né, principalmente em área indígena. Então, os órgãos do Estado vão ter que atuar realmente, né, porque você não pode deixar e nem deve deixar que essa atividade ela se perpetue da forma como ela vem ocorrendo, fechando os olhos tanto para indigenistas como para indígenas, né, povos originários, sendo, vamos assim dizer, capturados, né, com os recursos marginais nesse sentido. Então, há de haver uma organização por parte do Estado, né, que restrinja realmente, né, essa circulação do mercado ilegal e da contaminação para o narcotráfico, não é? Exatamente. Em algum momento, né? Sabe-se lá quando. Enquanto o Congresso Nacional não abrir os olhos para o que acontece, porque por mais que haja instrumentos de fiscalização que sejam eficazes, né? Como a participação de indígenas, fica muito difícil você controlar isso. Então, assim, enquanto não houver, de fato, uma política que regulamente, as coisas vão continuar acontecendo, todo mundo vai fingir que não acontece, né? Infelizmente. Mas evoluiu muito, muito. Desde quando eu aqui cheguei em Mato Grosso, que tínhamos essas situações do Sararé, tínhamos situações dessa em Pocodé também, né? A Polícia Federal evoluiu bastante, o Ministério Público também evoluiu, entendendo da matéria, né? Porque a matéria é complexa. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que essas autoridades, elas entendem hoje da matéria, né? E elas estão, a meu ver, anos-luz à frente das pessoas que estão ainda marginalizadas, né? Então, ou você se organiza dentro da legalidade com esses mecanismos que estão vindo, né? Porque a pressão internacional também é muito grande sobre a Amazônia, né? Nós temos também aí uma pressão dos grandes mineradores, não é? Porque se sentem incomodados que estão trabalhando na Amazônia com um olhar internacional crítico para a Amazônia, então eles não gostam disso. E estão fazendo uma campanha muito forte em cima do pequeno minerador, chamando todos de marginais, colocando não só os mineradores como as instituições financeiras que fazem a aquisição do primeiro ouro, né? DTVM. As DTVMs, conhecidas DTVMs, eles estão colocando todas como farinha do mesmo saco, e que é uma injustiça, né? Então, nós realmente temos que fazer uma autorregulamentação do mercado, né, onde seja tanto o pequeno produtor quanto o grande minerador, todos eles estejam convergindo para uma mesma pauta, né, que é a pauta da sustentabilidade, que é a pauta da legalidade, né, para que haja exatamente um tratamento equânime, né, para ambos. Que os órgãos de fiscalização, quer seja Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, Agência Nacional de Mineração, Ministério de Minas e Energia, Polícia Federal, Ministério Público Federal, né, todos eles possam sentar à mesa, né, e convergir para que essas irregularidades sejam sanadas, né, e que o mercado possa fluir de forma autêntica, né, dentro da lei. Como é que o senhor vê essa movimentação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que representa as grandes mineradoras, no sentido de cobrar do CVM, de cobrar do governo ações mais contundentes contra as DTVMs? E dessa forma, o senhor acha que existe uma pressão do grande para acabar com o pequeno? Só para complementar, eu penso assim que um erro não justifica o outro, né? A gente não pode apontar para um erro cometido pelo pequeno para justificar a questão do grande. Mas assim, até hoje, os maiores impactos, as maiores tragédias no setor de mineração, elas vieram das grandes empresas,
né? Um exemplo é Brumadinho, né? Exatamente. E a pressão maior recai sobre os pequenos, quer dizer, não existe está desbalanceado nessa cobrança. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa pressão das grandes mineradoras em cima das pequenas, quando são elas que provocam os maiores desastres ambientais, sociais, de toda a natureza aqui no Brasil. Pelo menos até hoje a história contou isso, né? Essa sua pergunta é interessante, Rafaela, também com a colocação do Disney, porque a visão do Instituto Somos do Minério é a visão da legalidade. Então, se a pequena mineração apresenta situações de irregularidades, né, nós temos exatamente que corrigi-las. Né? Então, nosso trabalho é justamente buscar corrigir, buscar adequar dentro da lei. Né? Então, a nossa defesa, o nosso trabalho é dentro da lei. Então, nesse aspecto, nós nos associamos ao IBRAM. Se o IBRAM deseja justamente que os olhos das autoridades, no sentido de combater o garimpo ilegal em área indígena, em unidades de conservação, nós também nos associamos ao IBRAM. Estamos de acordo, não há o que nós divergimos a esse respeito. Né? Agora, é preciso também que essa visão ela não seja uma visão radical quando o grande minerador também ele tem problemas de ordem ambiental, ele teve problemas de ordem ambiental. Como você colocou, um erro não justifica o outro. Né? Mas nós tivemos, por exemplo, questões como Mariana, que foi o maior desastre ambiental. Né? E a Vale, hoje, ela está buscando exatamente resgatar, né, esse erro do passado. Então, o grande minerador hoje, ele está a nível internacional, o grande minerador brasileiro, ele está se associando ao chamado CRISCO, que é um Comitê Internacional de Recursos e Reservas. Agora mesmo, recentemente, a Agência Nacional de Mineração soltou uma resolução de número 94, que ela adota os critérios de ESG, né, dentro do novo relatório do RAL, do relatório anual de lavra, para agora 2023, a ser apresentado em março. Então, as grandes mineradoras estavam lá em Ouro Preto, recentemente, na ocasião da CIMEX-MIN, fazendo justamente o debate, junto com a Agência Nacional de Mineração, para avaliar esses novos critérios ESG, incorporando nos seus relatórios anuais. Então, apesar de eles serem grandes, mas eles também estão iniciando esse caminhamento também dentro dessa nova legislação, não é? De autorregulação. Então, se espelhando nele, ou nos espelhando neles também, nós estamos fazendo isso, enquanto o Instituto Somos do Minério, por exemplo, fazendo também com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, o IBGM São Paulo, que representa a indústria joalheira. Então, o Instituto Somos do Minério e o IBGM assinaram um termo de cooperação técnica e científica para que possa unir as duas cadeias produtivas, a extrativa, juntamente com as empresas financeiras, instituições financeiras que fazem a primeira aquisição do ouro, conhecida como DTVMs, né? E a indústria joalheira, para que a indústria possa comprar um ouro rastreado, com rastreabilidade, para que possa comprar um ouro certificado da DTVM. E a DTVM possa justamente vender, não só no mercado local, a indústria, como no mercado internacional. Como aqui já vem sendo feito no chamado SBGA, da Associação Suíça, né? Do ouro para o bem, do ouro responsável. É um projeto que já tem um pouco mais de um ano aqui no Mato Grosso, né? Com mineradoras da Baixada Cuiabana, inclusive em notícia recente, eles estão aumentando o número de participantes aí nesse projeto. Inicialmente eram 3, agora 6, salvo engano. 6. Então, nós estamos assim evoluindo também. Nós estamos evoluindo também. Temos muito o que fazer.
né? No próximo passo estão vindo as cooperativas. A OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, elas estão justamente trabalhando as cooperativas no sentido da governança, de melhorar a governança, de aparelhar a governança das cooperativas. Aí entra o ESG, né, que é a governança social, ambiental, toda essa preocupação que as empresas, que as cooperativas devem ter para poder comercializar o ouro também com esse selo de qualidade. Exatamente. Então, você organizando aqui as DTVMs, né, que elas estão buscando justamente essa evolução, né? Elas não estão paradas, elas estão vindo também em busca da autorregulação do mercado. Inclusive é bom a gente citar a Fênix, que foi uma das primeiras a entrar nesse mercado, a difundir essa ideia de buscar o ESG, de buscar trazer a rastreabilidade do ouro para dar mais segurança para quem compra o ouro lá fora, no caso Suíça ou outros países. Exatamente. Então, a Fênix é um caso de sucesso. Exatamente. Né? É um caso de sucesso, porque ela está investindo, né, na rastreabilidade, na certificação. Ela provocou este assunto, né? Então, e este assunto está justamente hoje, é uma unanimidade entre as DTVMs. Então, as DTVMs elas estão consentindo neste assunto, né, da rastreabilidade, da certificação, de fazer exatamente conforme a lei, né? Se algumas erraram no passado, você não pode generalizar, não pode culpar. Então, aí é onde entra o nosso ponto de divergência apenas em relação ao IBRAM. Porque se, por exemplo, a Vale também errou cometendo crimes ambientais desse porte, dessa magnitude, nós não podemos culpar toda a cadeia da grande mineração, não é, como irresponsável, inconsequente. Não, ao contrário, é louvável o esforço da Vale, não é, que vem participando dos seminários, vem patrocinando, vem se adequando a essa nova realidade. Ora, se a Vale, que é um orgulho para todos nós, brasileiros, né, exportador do mercado de minério, né, líder, né, nesse campo de exportação de minério, de ferro, e imagine os pequenos. Mas o IBRAM ele não teria o papel aí de ao invés de arranjar culpados, né? Porque assim a gente está apontando o pequeno como culpado por todo esse problema do setor de mineração. Não teria o papel de unificar isso, de melhorar o grande né, e conseguir trazer o pequeno para a legalidade, ao invés de apontar erros, de apontar culpados e de marginalizar o setor, porque é o que acontece com o pequeno, ele fica marginalizado. Olha, isso é uma coisa histórica. Isso tem que ser perguntado para o presidente do IBRAM. Pergunta direcionada para a pessoa errada. Doutor Roberto é muito educado, ele não vai te falar. Isso é uma coisa histórica. Se você vai na Bíblia, quando aconteceu, por ocasião do rei Saul enfrentar os filisteus, né, quem foi que o Davi, né? O Davi foi para enfrentar o filisteu, o Golias, né? E o que os irmãos de Davi disseram? O que você está fazendo aqui? Você é louco? Você é louco, você não está preparado. Sem chance nenhuma de ganhar essa batalha. Sem chance. E o Davi disse, eu vou aqui ao teu encontro, filisteu, né? Em nome de Deus, né? E saiu vencedor, né? Então, o grande... Se você olhar para, vamos assim dizer, a agricultura de larga escala, né? Aquele agricultor de larga escala, o produtor de larga escala, ele vai olhar para aquele pequenininho que faz agricultura familiar, ele não olha com os mesmos olhos que ele tem entre eles mesmos, né? Que são grandes. Né? Então você veja que o grande agricultor ele tem uma estrutura muito forte, um aparato legal muito forte, né? Um aparato do Estado, vamos assim dizer, que o faz produzir cada vez mais, né? E nós estamos aqui realmente muito felizes com a agricultura no estado de Mato Grosso, a pecuária, né? Hoje Mato Grosso responde por quase 1/3 do PIB do Centro-Oeste.
aliás, por 60% do PIB do Centro-Oeste e 1/3 do PIB brasileiro no agronegócio, é Mato Grosso. Então nós estamos muito felizes com isso. Mas, em compensação, a agricultura familiar, ela mendiga com o pires na mão. Mas a diferença do setor do agro é que o agro ele é protecionista. O pequeno ele pode até não ter a mesma linha de crédito, o mesmo incentivo governamental, mas ele não é criminalizado. Até porque todo mundo sabe que a agricultura extensiva ela é para exportação, como acontece com o ouro, né? Só 10% do ouro fica aqui. E o pequeno produtor que traz comida para a nossa mesa, 70% do que chega na nossa mesa é da agricultura familiar. Então, por isso existe um protecionismo do setor, o que não acontece na mineração, né? E eu queria falar, assim, vamos trazer isso para Mato Grosso? Quantos % da nossa mineração aqui é de pequena e quantos % é de grande escala? Olha, nós aqui podemos dizer o seguinte, que 2/3 da nossa mineração, do resultado, é de pequena e média escala, não é? Então, nós temos realmente um número muito expressivo em termos de produção. Agora, Rafaela, eu acho que isso aí é uma questão de cultura, que a nossa missão enquanto instituto, né, é buscar também mudar essa mentalidade do grande. Né? Eu sei que é difícil, mas é nós também abrirmos o canal de conversação com eles. Né? Então, através desse trabalho do IBGM, Instituto Sobre o Minério, né, nós vamos buscar conversar com o IBRAM, conversar com o Banco Central, com o CVM, né, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, enfim, nós vamos dizer para eles, olha, nós estamos aqui também nos organizando. Exatamente. Nós estamos aqui também nos adequando a essa nova realidade. A exemplo de vocês, né, que são grandes, estão também se adequando, estão engateando nesse mercado internacional do ESG, tá bem? Os pequenos estão indo por essa mesma trilha. Querem ir, né? Precisam de você para ir. E precisa, exatamente. Como o doutor Roberto falou no início, antes da gravação, né, ele falou, o setor não sofre da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, me criei assim, vou morrer assim. Exato. Não, o setor está buscando essa movimentação, está buscando se aprimorar, se organizar dentro dessa nova conjuntura mundial que tem a preocupação com a governança, tem a preocupação com o social, tem a preocupação com o meio ambiente. E o setor no Mato Grosso, a gente observa que nos últimos 20 anos ele deu um salto gigantesco nessa questão de buscar a legalidade, né? A gente tem exemplos no norte de Mato Grosso, temos exemplos também em outras regiões do estado, e o que a gente observa é que as leis e o próprio governo não caminhou no mesmo sentido, né? O setor ele se organizou através de cooperativa, principalmente o pequeno, mas ainda há pouca incentivo para esse setor continuar trabalhando. Pelo contrário, o que a gente observa é que os grandes estão querendo sufocar o pequeno para que o pequeno saia, né? E a gente observa também, eu quero fazer uma observação muito rápida, do conhecimento que eu tenho da região norte do Mato Grosso, que quando a cooperativa de garimpeiros começou lá, toda a região já tinha o subsolo onerado por grandes empresas, chamadas de júniors, que vêm da Austrália, que vêm de outros países, Canadá. E inclusive tiveram uma certa dificuldade para trazer o setor que já estava minerando lá na ilegalidade para a legalidade, porque como que você ia conseguir essa autorização para minerar o subsolo que já está onerado, né? Então é interessante colocar essa observação que o grande ele já vem tentando sufocar o pequeno de muito tempo, empurra muito o setor da pequena mineração para a ilegalidade. Mas a Constituição Federal de 1988, ela protege o pequeno, mesmo diante desta situação de fragilidade frente ao grande. Os interesses do grande nós sabemos, né, que são econômicos, né, e tem... Muitas vezes especulativo também? Também, a gente não pode evitar que isso daí... Né, mas a Constituição, ela protege, tanto que no artigo 176 da Constituição Federal, ela fala no associativismo, né, no cooperativismo, lá ali nos parágrafos, né, 1º, 2º, 3º, então, quando ela trata dessa questão da organização em cooperativas. Né? E aí é onde entra exatamente o papel da organização, né, das cooperativas brasileiras, né, da OCB, organizando essas cooperativas minerárias, né, de mineração,
dando a nova governança, né? Para a gente, vamos assim dizer, acabar com essas cooperativas de um dono só, né? que tem, né? Então, essas cooperativas têm que vir para a legalidade, né? Tem que fazer as boas práticas também ambientais, as práticas de governança. Há um convênio, inclusive, entre o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração e a OCB, né, para dar esse tratamento às cooperativas. A OCB agora está distribuindo, justamente, dando aulas à distância, né, criando programação de aulas à distância para as cooperativas, né, para os cooperados, né, trazendo esclarecimento. Então, há uma preocupação do Estado, né, com o pequeno. Exemplo disso, acabei de falar, da Lei 14.514 de 2022, trazendo agora recursos para a MAP, né, a mineração artesanal e de pequena escala, através da PLG, né, dando como garantia a PLG. Então, tem o Plano Nacional de Mineração, que é o PNM de 2050, que está em consulta pública. Ele está trazendo uma nova visão para a pequena mineração. Ele está dizendo, por exemplo, que esses municípios mineradores, eles estão sempre longe do grande centro, sempre longe das capitais, longe das cidades, estão em áreas urbanas. E muitos desses municípios não têm mão de obra qualificada, não só para trabalhar nos garimpos, nas atividades de mineração, como também a prefeitura também não tem para tratar dos assuntos referentes à CEFEM, né, que é a contribuição, a contribuição que tem, né, a compensação pela atividade econômica mineral, né? Então, essa CEFEM, ela não é imposto. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ela tem a natureza jurídica de preço público. Tanto que a decadência dela é de 10 anos, diferentemente do tributo, que é 5 para a constituição do crédito e 5 para a cobrança, né? Então, há essa diferença, tá? E eles não têm essa prática de transparência para que os recursos da CEFEM sejam destinados para o ensino básico, o ensino fundamental, para a diversificação da economia. Eles misturam esses recursos. Tudo na conta única e paga a conta da prefeitura. Exatamente, paga a conta da prefeitura. E nós temos que trazer essa realidade para a comunidade, para que a comunidade conheça e se manifeste a respeito desses recursos, né? Para evitar o que está acontecendo em Itabira, em Minas Gerais. Itabira está dizendo que a Vale deve ao município 2 bilhões de reais de CEFEM. E a Vale anunciou que em 2030 ela fecha o ciclo da mineração. Daqui 7 anos. E passa rápido. E passa muito rápido. E eles estão dizendo o seguinte: olha, vocês não fizeram nada por nós. Isso, nenhuma contrapartida social. Nenhuma contrapartida social, né? Vocês não nos pagaram a totalidade da CEFEM que nos deve. Tanto que eles estão cobrando em ação judicial 2 bilhões. Né? Então, esses assuntos, né, essas informações, nós temos que passar realmente para o nosso público-alvo, para que eles tenham conhecimento, né, e cobre das autoridades. Nós vamos falar aqui um assunto que nós não falamos, que está em evidência, que vai ser implementado agora, dizem, sabe a data, agora em 2023, que é a cobrança desse Dia da mentira, hein? 1º de abril? 1º de abril. Como é que ela ficou como imposto? Não, ficou como uma taxa da mineração. Taxa da mineração. Exatamente. É um assunto ainda de 2022, vamos buscar um pouquinho. Mas a implementação, né, vai ser agora. Chegou no começo do mês e foi sancionada pelo governo, foi votada rapidamente, sancionada pelo governo, salvo engano, dia 29 de dezembro. Exato. Ali nós acompanhamos o assodamento que houve, né? O Estado, ele tem uma visão de arrecadação,
Então, é aquela visão fiscalista, né, fazendária, de arrecadação. E diz que a mineração em Mato Grosso está cooperando muito pouco com os cofres públicos, né? Essa cooperação deve aumentar, né? E eles então têm essa visão. É uma visão do Estado, né, fiscalista. O Plano Nacional de Mineração, quando trata da pequena e média escala, ele já diz o seguinte: olha, tem que haver incentivo. Então, em Mato Grosso, ao contrário de Minas Gerais, por exemplo, ao contrário do Pará, onde essa taxa ela vigora, né, de fiscalização, eles têm grandes mineradoras, o que é diferente aqui de nós. Nós falamos agora há pouco que, por exemplo, 2/3, né, são compostos por pequenos e médios, né, mineradores artesanais, pequenos, né, e um percentual pequeno de médio. Né? Nós temos uma grande mineradora que chegou agora para a região de Aripuanã, né? Que anexa. Que anexa, exatamente. E exatamente no momento em que ela chega para se instalar no Mato Grosso, gerar emprego para uma região tão difícil, tão longe da capital, né? remota do estado do Mato Grosso, chega uma taxa como essa, né? E desmotiva outras empresas a investirem no estado. Exatamente. Então, essa taxa, ela foi equivocada do ponto de vista do incentivo à mineração em Mato Grosso. Exatamente. Ela, com todo respeito às autoridades do Poder Executivo e do Poder Legislativo, não pode enxergar a mineração aqui em Mato Grosso de pequena e média escala, não é, como estivesse na mesma régua de Minas Gerais, onde há as concessões, as concessionárias. Então, são réguas diferentes para medidas diferentes. Exatamente. Então, aqui, eu estou muito à vontade para falar isto, é porque o Plano Nacional de Mineração de 2050, que está em consulta pública, do Ministério de Minas e Energia, diz: deve haver incentivo para esse segmento da pequena escala, da mineração de pequena escala. Porque são municípios distantes, são comunidades rurais, precisam de emprego, e precisando de gerar emprego, gera renda. Gerando renda, gera bem-estar social, gera a formação do capital social. Então, isso é da forma como a autoridade pública estadual, a autoridade política estadual, ela deve enxergar a pequena e média mineração. E mais ainda, teve um pecadilho, não é? Além do valor altíssimo que se colocou, não é? E aí nós temos que aquilatar se esse valor está dentro do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Não é? Ou seja, só para a gente poder colocar um número para o nosso ouvinte e quem está nos assistindo entender melhor. No início era R$ 7,73 por grama de ouro comercializado. Isso só porque tem outros os minerais também, né? E acabou ficando com R$ 3,31, pela metade. Né? Isso é medido em UPF. Pode aumentar com o passar dos meses. Isso é uma conta que não está prevista na planilha das empresas. Exatamente. E as empresas, por isso mesmo, elas devem mensurar, devem medir, não é, o impacto que isso vai causar nas suas contas, né? Ela tem que medir, mensurar. Por quê? Porque no ano que vem, 2024, esse percentual ele pode aumentar, né? Agora, alguns colegas advogados falam e dizem: mas essa taxa aqui, o percentual dela é 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes maior do que em outros estados. Tem estado que chega 1.000 vezes, né? Caiu para 500 vezes maior do que alguns estados. A diferença é o Pará, por exemplo. Pará, exato. Um indício, mas o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, nos julgamentos que teve dessas ADINs, né, dessas ações de inconstitucionalidade. Ele diz: olha, não basta você fazer esse comparativo, você tem que trazer números, cálculos que realmente refutem, não é, que isso daí é abusivo, quebra o princípio da proporcionalidade. Ou seja,
isso é confiscatório, vamos assim dizer. Ou seja, no caso do Mato Grosso, o setor pode entrar na justiça para derrubar essa lei? Ele pode, para derrubar, ele pode, que a gente chama do questionamento do caso concreto, de forma incidental. O senhor acha que vai fazer isso? Ele pode fazer, tendo números, tendo uma planilha que possa convencer, não é, ao juiz, ao tribunal, não é, que isso daí ele realmente ultrapassa o princípio da proporcionalidade, que ele tem uma natureza confiscatória. Então, isso daí é razoável, pode fazer sim, não é? Mas ele tem que ter elementos, não é, que comprovem isso, porque o Supremo diz, se você meramente comparar, não é, um com o outro, não é suficiente. Mas não tem nenhum movimento nessa direção ainda. Nós conversamos. Ainda não, precisa de que os mineradores, não é, eles façam uma mesa redonda, sentem, não é? E nos traga esses números. Não é? Nós conversamos com a doutora Alessandra Panizo e ela explicou até aquele momento o seguinte, que o Supremo não era contra a cobrança. O que poderia ser contestado em Mato Grosso era a forma como a cobrança foi implementada aqui no estado, essa forma abusiva, né? E ela fala o seguinte, que nos outros estados a implantação dessa norma ela teve como finalidade a fiscalização. Ela não era uma norma arrecadatória. Ela era para arrecadar, por isso que os valores eram menores, porque eles queriam dinheiro para poder fiscalizar o setor mineral. E aqui em Mato Grosso não, tanto que 10% desse valor vai ser aplicado nos municípios que fazem a mineração, que já contam com o CEFEI. Não, né? Para todos. Não só os municípios que têm atividade mineradora. Todos, vai ser dividido para todos os municípios de Mato Grosso. Isso a gente chama de predestinação. E só para eu concluir uma outra coisa, em alguns estados eles fizeram uma régua. Para quem arrecada até tantas mil toneladas, é tanto. Aqui em Mato Grosso não. Se você é o pequeno, se você é médio, se você grande, é o mesmo valor, quer dizer... Né? Não tem parâmetro. Sem parâmetros, exatamente. Isso é que eu falei, a mentalidade arrecadatória. Eles pegaram uma lei do estado do Pará, do estado de Minas Gerais, né, que tem uma realidade de concessionárias, tá certo? E transplantaram para cá sem nenhum critério de analisar os pequenos e médios, que ao invés de ter essa mentalidade de meramente confiscatória ou meramente arrecadatória, né, eles devem exatamente trazer um incentivo. Né? Então, o que eu aconselho, o que eu oriento, é que os mineradores, né, façam a partir de abril, quando começarem a arrecadar, de ver qual o impacto que isso influencia em suas contas. Né? Que vai ter, e se realmente entendermos que isso ele extrapola o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? Sob esse aspecto que se ajuize uma medida, né? Como também essa situação desses 10% que estão sendo distribuídos sem critério às prefeituras, aos municípios, que foi uma emenda feita na Assembleia Legislativa, né? Ali colocaram esse jabuti, que não tinha nada a ver no projeto original, vindo do Poder Executivo, né? Adicionaram isso daí, mas que isso também ele vai trazer a inconstitucionalidade desse aspecto. Então, a inconstitucionalidade também é desse aspecto de fazer essa distribuição aos demais municípios, né? Que é o que a gente chama de predestinação. O que é esse nome técnico? É uma quebra do dever legal, do dever administrativo, né? Que tem a finalidade, né? Que é da taxa. Porque ela tem a natureza de tributo? Porque ela é uma contraprestação. Tá? Então, por isso que ela tem que ter essa razoabilidade entre o serviço prestado, né, e aquela base de cálculo que está sendo ali colocado por ele. Né? Então, essa é que é a questão. Então, nós temos aí algumas situações dessa natureza.
Há também colegas que chegam e entendem dizer o seguinte: olha, essa matéria ainda tem que ser submetida ao Supremo porque ela é um CEFEM disfarçado. Ela é um royalty disfarçado. Por quê? Porque está havendo essa destinação aos municípios. Então, ela está travestida de CEFEM. Então, isso tem que ser levado ao Supremo Federal, né, para que ele avalie essa questão, né? Então, o que nós temos mais de palpável, né, na nossa visão, com todo respeito a dos demais especialistas na área, né, do direito tributário e administrativo, é exatamente a gente levar em consideração esse valor, né, essa valia dentro que corresponde à taxa de fiscalização e aquilo que está ali sendo colocado e exigido da base de cálculo. Agora, sempre mostrando que há um equívoco, porque aqui no Estado tem que haver uma nova mentalidade. Essa mentalidade do Plano Nacional de Mineração, que, aliás, Goiás já está se adequando. O Estado de Goiás já está adequando um plano estadual de mineração a um Plano Nacional de Mineração de 2050. Então, nós aqui no Estado de Mato Grosso temos, através dos seus órgãos estaduais e da própria Metamate, que faz essa política, né, de incentivo à mineração local, de nós nos adequarmos à realidade do Plano Nacional de Mineração de 2050, que ele justamente diz, olha, tem que incentivar para produzir mais. Gerar mais emprego, né? E vocês o Instituto vai estar acompanhando o desenrolar, o impacto, né, dessa lei aí. O Instituto, com absoluta certeza, né, vai estar acompanhando, né, esse impacto, orientando os mineradores, né, orientando o sindicato da mineração, o Sindminério, né, e todos os mais segmentos que estejam interessados, né, contribuindo com todos os demais organismos, né, como a FECOMIN, né, com as cooperativas, né, com todos a gente juntando esforços, né, para que a gente possa demonstrar ao governo que, ao invés de fazer essa contribuição compulsória como ele quer, né, demonstrar exatamente que é o contrário. Ele tem que fazer esse incentivo. E, aliás, ele arrecadou 25 milhões de reais em 2022 a título de CEFEM. Né? Isso no nível geral, de todos os minérios? De todos os minérios. Ele arrecadou 25 milhões de CEFEM. E se você for olhar a LOA de 2022 e a LDO, né, nós não conseguimos identificar esses recursos, né, CEFEM, onde estão sendo aplicados. Então, nos falta transparência, nós não conseguimos enxergar nessa análise, né, esses recursos aplicados. Tanto do Estado como nos municípios, né? Como nos municípios. Nós fizemos uma pesquisa também nos 7 municípios que têm a maior arrecadação de mineração. O senhor lembra quais são eles? Em o Matupá, Nobres, Peixoto de Azevedo, Poconé, Livramento, Nossa Senhora do Livramento, né? Pontes e Lacerda, né? Apiacás. Apiacás não está entre os 7 maiores arrecadadores. Olha só. Né? Então, nós fizemos essa análise e também não encontramos esses elementos, né, para que a gente possa dizer, olha, isso daí está sendo investido no ensino básico, isso está sendo investido na saúde, isso está sendo investido na diversificação da economia, na sustentabilidade, né? E naquilo que a lei orienta que se aplique, que determina que se aplique. Mas isso vindo de municípios pequenos, você, assim, sem qualquer tipo de preconceito, mas a qualificação técnica é mais difícil nessas cidades, né? Você pega cidades muito distantes. Agora, uma peça orçamentária do Estado, isso deveria ser bem explícito, está bem apontado, né? Eu concordo com você. Tanto que nós vamos, inclusive, né, conversar também, apontar esta situação à Controladoria Geral do Estado,
né, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público de Contas do Estado, né, apontando exatamente isso para que seus técnicos, né, a nível de colaboração, né, de conhecimento, né, possam exatamente chegar e dizer, olha, aqui está a rubrica, né? Porque em outros segmentos do Estado, em outras unidades de secretarias estaduais, ela tem as rubricas e na questão da mineração não tem. Então, a CEFEM obriga tanto os municípios, como os estados também, o Distrito Federal e a União. Então, a regra é válida para todos, né? Para os municípios, estados, Distrito Federal e União. Não é se apropriar desse valor de 25 milhões, por exemplo, a ele repassado agora no ano de 2022, né? Como por ele mesmo declarado, e essa conta também bate com o que a Agência Nacional de Mineração divulga, você vai no portal, está lá, né? E dizer, bom, mas para onde foi? E aí depois diz, não, mas o setor não está contribuindo, o setor da mineração não contribui. O município também apropria como quer e bem entende e depois diz, não, mas você precisa investir mais. Né? Precisa investir no social, precisa investir em alguma coisa no município. Precedente, né? Você lembra qual que é o 158 milhões? Qual que é o valor que essa lei vai arrecadar, essa taxação vai arrecadar anualmente? 158 milhões. Para onde que vai? Previsão, é uma previsão. É uma previsão, né? Até porque a OPF ela não tem valor fixo, mas assim, para onde que vai esse valor? Em tese... A transparência precisa existir, né, na aplicação dos recursos. Em tese, são justamente a Secretaria, né, a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEMA, né, ali, em tese, ela está indo para ali, né? E para os municípios. E está indo 10% mas, para assim, o município. Para investir em fiscalização é muito dinheiro, né? Convenhamos. Você lembra que nós fizemos um comparativo de um release que o próprio Estado, Secretaria de Comunicação, soltou na época, que em 4 anos foi investido 180 milhões. Ele vai ter 150 milhões para investir em um ano. Um ano em fiscalização da mineração. E é bom colocar também que quem deixar de pagar essa taxa, por exemplo, o valor que ele deixar de pagar, que ele sonegar, por exemplo, o governo vai fiscalizar, encontrando que a pessoa sonegou isso, ele vai pagar 20% a mais em cima do valor devido. Está na lei, entendeu? Está na lei. Agora, o que nós temos, todos os setores da mineração envolvidos, né, OCB, as cooperativas demais locais, a FECOMIN, né, o Instituto, todos os profissionais envolvidos, a OAB, que tem também a sua comissão de mineração, né? De mineração, todos nós, eu faço aqui esse apelo, esse convite, né, para que nos sentemos, né, para debater exatamente e dar um questionamento, vamos assim dizer, uniforme, né? Porque, como também está na Bíblia, na multidão de conselheiros nasce a sabedoria. Então, você não é o dono da verdade, né? Você pode contribuir também e vindo outras contribuições. Então, a gente pode produzir em favor da mineração de Mato Grosso, né? Não contra o Estado de Mato Grosso, mas em favor da mineração de Mato Grosso, né? Um novo tipo de pensar, né? Porque nós já temos aqui uma bandeira, um rumo, um norte, que é o Plano Nacional de Mineração de 2050, que diz, olha, aqui é para ser incentivado. Então, nós estamos aqui precisando de incentivo e não precisando exatamente de que haja uma exação, não é, de forma desarrazoada. Mas tem um ponto positivo nisso, pelo menos em tese, é que o projeto ele tem 1 ano, né? Ele vai ser implementado no período de 1 ano, depois ele vai ser reavaliado. E assim, a gente acredita que ele pode ser reavaliado na questão das taxas também, para o governo dar uma maneirada nesses valores aí. Pensando exatamente nesse sentido, que precisamos sentar todas as pessoas que estão envolvidas na defesa da mineração, né, pensando mineração aqui no estado de Mato Grosso, né,
quer os pequenos, os médios, né, que represente, para que a gente possa sentar, debater e, até lá, apresentar exatamente propostas concretas e dizer, olha, por que esse percentual tem que baixar? Né? Porque a realidade da fiscalização ela é inquestionável, como a colega a doutora Renata aqui abordou anteriormente. É inquestionável. O Supremo já disse que pode fiscalizar, sim, a União, o Estado e o município. Né? E há também decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que, nesse mesmo sentido, dizendo o seguinte, olha, se o município foi omisso na sua fiscalização, na emissão de taxa, tem que ser, dá licença, melhor dizendo, o Estado pode, na sua hierarquia, no seu poder de competência, ele pode também. E se o Estado for omisso, a União, de igual modo, pode também, quer dizer... Intervenção. Então, essa por quê? Porque o meio ambiente, a questão do meio ambiente, ele é tratado exatamente pela lei complementar, né, de modo que não há uma verticalidade da União. Tá certo? Há uma horizontalidade. Então, todos têm competência, né, no âmbito de cada Estado. Doutor Roberto, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco da estrutura que o Instituto Somos do Minério tem hoje para poder fazer frente a essas demandas. Eu estive recentemente lá conhecendo a sede do Instituto, parabéns. Hoje o Instituto tem uma equipe que entende realmente de mineração, que pode ajudar muito, principalmente na coleta de dados, para mostrar para o governo do Estado que, inclusive, na votação dessa lei não tinha dados concretos, os dados que foram obtidos foram através da SEMA e muito pouco palpáveis esses dados para poder criar essa taxa. Então, o Instituto tem hoje uma estrutura para poder ajudar na criação desses dados, a gente saber quantos empregos o setor gera no Mato Grosso, o que tem de CEFEM, o que pode ser minerado ainda no estado de Mato Grosso, que a gente observa que nem a própria Metamate tem esses dados concretos. O Instituto está se organizando nesse sentido. Exatamente. A missão do Instituto é de fazer uma política institucional para a mineração, né, que aqui no estado de Mato Grosso se possa pensar a mineração de forma macro, como um todo. E para isso a gente precisa de dados, de elementos. E também precisamos de pessoas que estejam habilitadas para isso, com aptidão para isso, que pesquisem. Né? Então, o objetivo nesses meses em que estamos à frente do Instituto é que nós fomos buscar dados, por exemplo, no IMEA. Não encontramos no IMEA nenhum dado que diga respeito à mineração. Fomos buscar também aqui na OCB local, na superintendência. Fomos muito bem recebidos pelo superintendente, mas, infelizmente, também, até então, não havia pessoas qualificadas que pudessem também nos dar esse suporte. Né? Metamate também não tem esses dados compilados? A Metamate ele, tem alguns dados técnicos, não é? Mas, por exemplo, dados em relação socioeconômicos, a questão da CEFEM, aqui um exemplo, né? Dessas outras questões agora da taxa de fiscalização, por exemplo, né? Para abordar. Então, nós estamos aqui buscando exatamente, né, quadros adequados, né, para que a gente possa exatamente pensar a mineração, ajudar a mineração e as suas demais autoridades, né, estaduais, municipais, a terem números, né, como a agricultura tem, por exemplo, a FAMATO, tem o IMEA, né? Então, que o IMEA é um instituto de respeitabilidade, né, em nível internacional, inclusive. Né? Então, o nosso objetivo é exatamente estruturar, né, para que a gente tenha quadros qualificados, né, que ajude a pequena mineração a pensar, né, de forma estruturada, estrutural e institucional. Aqui também a Fênix está trazendo a USP,
pelo Núcleo, né, de Apoio à Pequena Mineração, o NAP, né? Nós temos o SBGA também, que tem quadros técnicos, que está aqui no estado também auxiliando. O CETEM, né? Pode vir para cá o também. CETEM, que está sendo uma demanda, né? um pleito, uma aspiração da Universidade Federal e de toda a equipe, né? Nós temos também aí a Abragel, que vem nos cooperando também com dados, né? Temos a universidade com o professor Caiobi, que é um professor digno de todo o louvor. Caiobi é da UFMT, da Geologia, né? Do curso de Geologia. Nós temos pela UFMT o curso de Geologia, de Engenharia de Minas. Nós temos a IFMT também, que visitamos, que eles estão dispostos, né, a colocar professores trabalhando nos seus mais diversos segmentos para nos auxiliar também a mineração, né? A própria UFMT também tem quadros que trabalham na extensão da agricultura familiar, né, agricultura orgânica, e nós estamos justamente fazendo dessa forma. Unindo forças para ter esses dados em mãos, para poder mostrar a força que a mineração tem. Né? Exatamente. Então, a mineração precisa ter uma voz. Exatamente. Né? E tem várias vozes também, né, de defesa. Mas nós precisamos também, pela visão que eu estou tendo, de essas vozes, essas lideranças, né, também sentarem, né, e unificarem o discurso. Ter dados para poder falar sobre a mineração, né, de empregos gerados, de produção, né, do que está sendo investido, que pode ser investido ainda mais para aumentar essa arrecadação que o governo quer aumentar, né? Então tem tudo isso. Exatamente. Nós temos... quebrar esse estigma social que a mineração tem, né? Quando você fala em mineração, vamos colocar aqui que a maioria das pessoas já pensam no garimpo, né? Eles esquecem que Mato Grosso tem uma série, tem areia, tem inobres calcário, tem uma série de outros... Zinco lá em Aripuanã. Exatamente. E a mineração hoje é essencial à vida. Hoje não, desde séculos ela é essencial à vida, né? Nós temos noções de mineração no livro de Gênesis, nós temos no livro de Jó, na Bíblia, com mineração rudimentar, que até há pouco tempo era praticada, né? Então, e hoje a mineração moderna, né, ela está exigindo também situações hoje de tecnologia, né, como o carro elétrico. O carro elétrico é algo fantástico hoje, né, em termos de sustentabilidade. E a bateria é de lítio, é mineral. Então você tem que minerar para isso, né? Exatamente. Então sustentabilidade exige mineração. Olha, já é uma frase para a gente usar. Sustentabilidade exige mineração. Você tem aqui um prédio, uma casa para construir, então você precisa também, né, da mineração para ali, que é a areia, a brita, né, o porcelanato, né, tudo isso vem da mineração. Então, hoje você não vive sem a mineração. Até para fazer o nosso podcast tem que ter mineração, né? Que é ferro, é cobre, é ouro, né? Porque hoje os equipamentos que a gente usa de última geração, smartphone, essas câmeras que estão filmando a gente aqui, tem ouro na sua composição, até porque se não tivesse, não dava tanta agilidade e conectividade o que a gente precisa, né? Ou vivendo e aprendendo. Para mim, ouro se restringia às questões de beleza. Não, na verdade, só pra gente... Você sabe que hoje tem muitos tratamentos estéticos também. Que são a base de ouro. Você viu a seleção brasileira lá comendo picanha enrolada em ouro? Mas isso aí já é luxo, né? Não, mas tem ouro. Não, você levar falando desse exemplo lá da seleção brasileira, infelizmente parece que não foi muito eficaz. O ouro que eles comeram na picanha lá não fez muito bem para eles, né? Não jogaram muito bem depois de comer essa picanha. Mas eu penso assim que a questão maior é de mudar, de unir o setor, do setor ter voz, de mudar esse estigma social, o modo como a sociedade enxerga a mineração,
Porque, assim, a gente viu que durante a lei, né, que foi proposta da taxação, a sociedade foi favorável. Elas enxergam quem está longe da mineração como se o setor só explorasse e não tivesse nenhuma contrapartida em volta. E a gente sabe que não é isso, só que a gente não consegue transpor essa barreira, a gente não consegue colocar isso para que as pessoas vejam. E o papel do Instituto é esse, né, doutor? Exatamente. O papel do Instituto é esse, é de se comunicar, né, procurar passar essa mensagem, né, de forma simples, de forma objetiva, clara, né, para que o interlocutor tenha exato conhecimento, né, daquilo que está sendo feito e buscando as boas práticas, né? Porque tanto a mineração de pequena e média escala, como a grande mineração, elas estão mudando a mentalidade, saindo de uma mentalidade exploratória, né, bandeirante, que a gente assim pode chamar, né, para uma nova mentalidade enfatizando a sustentabilidade, sustentando a governabilidade, sustentando aí o social, né? Então, essa mudança de mentalidade, que há 40 anos atrás era impensável, era impossível de você pensar, né? Hoje não, ela se torna um elemento de mercado, não é mais de ideologia de esquerda ou de direita, mas ela é uma exigência do mercado local e do mercado global. Principalmente, né? Doutor Roberto, eu gostaria de poder ficar batendo esse papo um pouco mais de tempo, né? Mas o nosso tempo do podcast hoje acabou. E mais uma vez agradecer ao senhor por dar essa aula para a gente, principalmente conhecendo um pouco mais sobre o que é de direito da mineração, o que a mineração pode avançar e avançar de forma positiva. E como o senhor começou o nosso podcast lá em 2022 com o pé quente, a gente está começando agora 2023 trazendo o senhor, que eu tenho certeza que vai ferver boas notícias para a mineração. E antes de finalizar também agradecer ao Rogério, que é um dos diretores lá do Instituto Somos do Minério e que também é um grande parceiro aqui do nosso podcast e do Minera MT. Agradecer também a FECOMIN e a Camisbra, que são patrocinadores do nosso podcast, e deixar o espaço aberto para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, a você, Disney, como também a Rafaela, que, como sempre, de forma muito competente e nos entrevista, conversa, também nos ensina, e aos patrocinadores também, de abrirem esse espaço para que o Instituto Somos do Minério possa exatamente estar trazendo um pouco de experiência, um pouco de conhecimento, e desejando a todos vocês, né, que nesse novo ano de 2023 seja um ano iluminado, um ano que a gente possa ter grandes avanços na mineração, né, e que tanto o estado de Mato Grosso, que continua sendo esse caso de sucesso na mineração brasileira, né, continue evoluindo cada vez mais, e estimulando a todos que leiam o Plano Nacional de Mineração 2050 do Ministério de Minas e Energia, que é uma verdadeira aula para todos nós e para os objetivos que nós tanto anseiamos para a mineração do estado de Mato Grosso e a mineração brasileira. Obrigado a todos vocês e um ano de 2023 muito próspero e muito profícuo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E queremos ter o senhor mais vezes aqui para bater esse papo gostoso com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, Rafaela. Eu que agradeço e vou fazer desse Plano Nacional de Mineração meu livro de cabeceira. Eu também. Quero aprender mais sobre o assunto. A gente precisa entender mais sobre esse universo da mineração. E no nosso encerramento, agradecer também a sua participação, a você que nos assiste, nos ouve no Spotify, nos assiste no YouTube, no Facebook, no Instagram. Compartilhe essas informações com quem é do setor, com quem não é do setor, para conhecer um pouco mais a respeito da mineração no estado de Mato Grosso. E a gente se encontra na próxima semana com o nosso 8º podcast mineral. Um abraço e até lá.